Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação é de Gima. Então é isso, né? Bom, vamos adiante. Ontem, e aí agora vamos falar de futebol também, no final da partida, Guerrinho, eu quero ver contigo isso aí. O Cudê reclamou uma vez mais que o grupo de jogadores é pequeno, é insuficiente, e o Rodrigo Caetano deu o troco dizendo que é isso aí, o Inter não tem dinheiro para contratar, etc. Eu acho que isso é mais importante Cudê, até que a classificação que era esperada, né? Surgiu uma voz aí, Pedro Ernesto. Eu falei o seguinte, Pedro. O Cudê tá parecendo o Jorge Sampaoli, que fica toda semana pedindo contratação. Toda semana pedindo. Lá ele leva. Mas aqui o Cudê não vai levar. Não vai, né? É por uma questão financeira do Internacional e sabe-se lá o que será do futuro do Atlético Mineiro atendendo todos os pedidos do Sampaoli. Eu acho que a entrevista do Rodrigo Caetano chegou em boa hora ontem para colocar um limite nisso aí, né, Pedro? Para isso o Enio Andrade, né? O Enio Andrade chegava num clube, pegava aqueles jogadores que tinha, ia lá e ele ia trabalhando com as sobras, né? Que nem o cozinheiro que abre a geladeira e pega ali aquele pouquinho daquele feijão, um presunto que restou, e vai indo, vai fazendo. Quando vê, ele faz um manjar dos deuses. Gostosa. Entendeu? O Enio Andrade fazia assim. O Enio Andrade chegou no Inter 79, tinha lá um zagueirinho de 17 anos, Mauro Galvão botou no time, foi acertando aqui, acertando ali, quando vê, campeão invicto. Porque não pode aparecer habeas corpus prévio, né? Habeas corpus assim, olha, quando eu caí é porque o grupo é curto. Essa visão é que para a torcida fica assim. Ou quando ganha sou eu e quando perde nós temos que ter cuidado para não ser eu ganho, nós empatamos e eles perdem. Não é o que o Cudê faz, tá? Não sejamos injustos. Agora, quando ele toda vez reitera o que já foi dito, e aí cada vez que ele sai, vem o dirigente e diz, é o que temos, fica um looping, looping inútil. Fica um looping do tipo, tá, eu já entendi desde a primeira vez que o seu grupo é curto. Saiu o Bosquilha, nós pusemos o Maurício, conseguimos repor o jogador. Agora, mais do que isso não dá, você sabia desde antes. Você já falou da pandemia, se não é habeas corpus, né, Pedro? Mas o ponto, Maurício, mais que eu achei mais assim diferente do Rodrigo Caetano tentando pontuar, né, tentando marcar presença ali, olha, vamos dar uma maneirada aqui, foi com relação ao Yuri Alberto, né, porque o Eduardo Cudê fez alguma ênfase assim, olha, ele tá chegando, ele nunca jogou primeira divisão. Oi? Sobre o Maurício ontem, né? Mas ele falou isso do Maurício e também do Yuri Alberto, assim, de que olha, que ele ainda não... Né? Que não é um jogador de primeira divisão, assim. E aí o Rodrigo Caetano disse, não, ele já jogou primeira divisão, ele também não é obrigado a saber, enfim. Quer dizer, ele deu não é uma luz alta, assim, mas é o Rodrigo Caetano tentando marcar a posição, inclusive, de reforços, porque, tipo assim, não foi um reforço que eu pedi, Eduardo Cudê, não é de primeira divisão. Mas e aí o Rodrigo Caetano veio e disse que é. Não, pediu vários, né? O Musto, o Ferreira, o Abel. Tem que ter cuidado, né, Diogo? Porque você pede um jogador que estava na segunda divisão espanhola, que não jogava há 4 meses. É muito improvável que ele dê certo de saída, porque é muito tempo sem jogar e ele estava numa divisão inferior da Espanha. Como é que ele vai chegar aqui e vai ser um jogador protagonista? Mas o treinador pediu. Bom, o Maurício ele não pediu, mas o Maurício é da seleção brasileira de base, como o próprio Yuri Alberto. Ele não é de segunda divisão, ele é da seleção brasileira de base. Depende se você acha a jarra meio cheia ou meio vazia. Guerrinha, tu tá me ouvindo agora, Guerrinha? Bem, tô te ouvindo bem. O que tu achou das declarações do técnico e do Rodrigo Caetano ontem, depois do jogo? Uma rota de colisão, né? Pedro, aquele negócio que eu ia dizer para vocês, quando perde, o problema é o grupo. Quando ganha... Ganho eu. Esse é o problema, entendeu? Não cai legal isso aí. Publicamente, não cai legal no grupo. O meu grupo é curto, o meu grupo está com dificuldades. Não é legal isso, fica quieto. Chega lá no presidente, diz, presidente, nós precisamos reforçar a coisa. Eu sei que eu pedi para o senhor 15 reforços, o senhor me deu, mas eu preciso de 25, faltam mais 10. Mas diz para o presidente, não diz isso publicamente. Bom, mas hoje já teve uma notícia mais tranquila, né? Que é mais 1 mês e 25 dias, aí 25 dias.
e aí a multa passa a ser 2 meses de salário. A coisa vai se acomodar em seguida. Hoje não dá para pensar nisso, deixa o barco andar aí, tá tudo bem. Mas mais para frente, não sei não. Eu acho que a chance de rescindir daqui a pouco na virada do ano, quando terminar o contrato, é grande. Internacional é isso aí. Onde erros de escalação, tu não pode começar um jogo, mesmo com a vantagem, com Musto e Johnny. São 2 jogadores também parecidos com Musto e Lindoso. Não pode. Tu quer dar chance pro azar. Aí tu vai no final do jogo berrar que o teu grupo é pequeno, que o teu grupo é curto, que precisa mais qualidade. Mas vem cá, quem é que indicou o Leandro Fernandes? Quem é que indicou o Abel Hernandes? Quem é que indicou o Musto? Foi ele. O Rodinei e o Moisés. Foi ele, né? O Inter, se eu não me engano, Guerrinha e amigos e ouvintes, é o segundo clube que mais contratou esse ano, só perdeu para o Atlético Mineiro, contratou 18. O Inter contratou 13 jogadores, a maioria, obviamente, indicados pelo treinador. E o treinador está a dizer agora que o grupo está curto. É verdade que ele acertou o Galhardo, tá? Tudo bem. Mas na maioria dos casos aí são jogadores que a gente olha. E acertou o Saravia também. Olha aí. Pediu o Rodinei? O Rodinei foi, acho que sim. Acho que foi Saravia, mas enfim, ele pediu outros jogadores nossos que o Rodinei não. O Saravia é certo, né, Davi? Como é que se dão as Ele pede o Saravia justamente porque o Rodinei não deu certo. O Saravia fez um golaço ontem, inclusive. Ele convenceu a vir. A questão é que a prateleira do Inter não é a mesma do Flamengo, do Palmeiras, né? E me parece que quando ele fala de grupo curto, então não ele tem que trabalhar no Flamengo e no Palmeiras. É de forma quantitativa. Né? Então ele tem que trabalhar, Léo. Nessa discussão, Guerrinha. Léo, ele tem que trabalhar no Flamengo e no Palmeiras. Lá no Flamengo e Palmeiras ele vai ter a prateleira cheia. Aliás, ele vem de um time que dava para ele, deve ser prateleira cheia, né? O que eu sei de informação, e aí tudo mudou, né? A partir do dia 15 de março, tudo mudou, o mundo ficou de perna pro ar. É que o traçado lá em janeiro é que viriam esses jogadores, e aí no meio do ano o Inter faria 2 vendas, tá? Eles já projetavam que o Fux pela seleção brasileira e tal seria uma venda, e o Inter faria segunda venda que eu não sei quem é. Só que com a pandemia, o plano foi pro espaço. E aí sentaram e disseram, o plano de todo mundo, contratar, né? É com isso que vamos, né? Me parece, Pedro, que assim... Eu posso te apresentar uns 20 mil caras aí que perderam o emprego imediatamente. Mas assim, que mudaram os planos. Só para completar, Diogo. Me parece que para 3 competições hoje no Brasil, para jogar as 3 competições e com chance de ganhar as 3, o Flamengo e o Palmeiras. Não vejo outros times, nem São Paulo, nem Grêmio, que tem variedade, mas não tem grupo para 3 competições, para jogar as 3 ponteando lá em cima. Nem esses aí para ganhar as 3, ô Léo. Nem esses 2 que você citou para ganhar as 3. As 3 mas aqui, eu só queria deixar... Se ele ganhar uma, tá bom, Davi. Eu só queria... Eu tô falando por mim, obviamente, né? A gente está aqui para falar cada um a sua opinião. Eu acho que o Cudê faz um bom trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho. Acho que ele é um técnico que está conseguindo. Não é que o grupo do Inter seja curto, como ele diz, eu não acho que seja curto. Eu acho que o grupo do Inter não tem tanta qualidade assim quanto os colorados gostariam que tivesse mesmo, certo? No entanto, ele está fazendo um trabalho bastante bom, porque ele está conseguindo, com esse grupo que não é uma maravilha, terminou o primeiro turno em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, está avançando nas outras competições. É verdade que não rendeu bem nessa partida de ontem, por exemplo, e algumas outras partidas não está tendo bom rendimento, mas ele está fazendo um bom trabalho, né? Olha, se a gente olhar a realidade dos outros técnicos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que a gente vai dizer de tudo que está acontecendo? Davi, nesse momento tem razão. Ele é líder do campeonato. Tomara que continue líder e que ganhe o campeonato. Aí eu vou me entregar definitivamente para ele. Aí é estátua no pátio. Pedro, antes que tu continue, Pedro, e assim, ele é líder do campeonato com... o Thiago Galhardo é uma revelação, mas é um jogador que estava aí há quanto tempo. Edenilson também, o Patrick andava na reserva, é tudo assim.
Não, o Patrick com o Odair era titular. Era titular. Mas depois caiu, né? Agora, eu gostaria que tu me explicasse. Eu gostaria que tu me explicasse o grande trabalho que tu tá achando que ele foi. Eu vou te fazer algumas lembranças. Ele não foi finalista do Gauchão. Ele fez a segunda pior campanha da Libertadores. Ele não ganhou Grenal. Puxa vida, tu imagina se isso tudo tivesse a favor dele. Estaria na Europa hoje, treinando o Bayern de Munique. Mas aqui, ó, os Grenais, realmente, houve fracasso nos Grenais, sem dúvida nenhuma. Na Libertadores, que é que tu me diz? Contra um time superior. O Grêmio tem mais jogadores. Tem um grupo de jogadores mais qualificados do que o Inter. Esse é o pior Grêmio do Renato. Eu tenho essa dúvida, eu não tenho essa certeza que tu tem. Não tenho. Aliás, eu vou me agarrar, até vou me agarrar num argumento que tu usou, o Campeonato Brasileiro. A diferença é grande. Eu vou me agarrar no teu argumento, não é no meu, eu acho que o Grêmio tá muito mal no Campeonato Brasileiro. Pois é, então não é melhor que o Inter. Muito mal, mas, então mas não por conta da qualidade dos jogadores. Ele tem muitos jogadores bons. Não. Tu tá te lembrando de 3 anos atrás. Não, hoje é outra conversa. Hoje o Grêmio tá botando... Hoje o Grêmio tá botando a língua de fora. Sim, mas pra ganhar o Gauchão do Caxias. Ele tem diversos defeitos, o Grêmio. O Grêmio perdeu 3 jogos pro Caxias e nenhum pro Inter. Vocês não acham que esse grupo do Grêmio, esse time que o Grêmio tem, não poderia estar jogando muito mais? Eu acho que sim. Acho que não. Sim. Eu acho que não. Eu acho que pode. Não. Acho que não, muito mais não. Eu acho que poderia estar jogando mais. Orejuela, poderia estar jogando mais. Maicon, olha só, tu tem Kahneman e Jeromel. Pô, uma dupla de zaga. Tu tem esse Diogo Barbosa que é bom jogador. Tem uns que tem o Moledo, que é bom jogador, e botam no banco, né? Orejuela, o Maicon, o Jean-Pierre, o Matheus, o PP, o Ferreira. Puxa vida, me parece assim um time bem qualificado. O Maicon não consegue jogar. Aí tu começa... Os laterais, assim. Mas Jeromel e Kahneman jogaram meia dúzia de jogo esse ano. Jeromel e Kahneman jogaram. Sim, mas aí nós começamos a elencar as circunstâncias. Eu estou dizendo do grupo do Grêmio que tu não consiga jogar. Mas eu ainda acho que o Grêmio pode render muito mais do que o rende. Claro que pode. Esse time do Grêmio, Duda, me parece que ele se arregimenta, assim, que ele se mobiliza. O primeiro tempo aí do Grêmio ele joga o que Flamengo, pode, Léo. O tu tá certo. Tempo, Davi, foi brilhante do Grêmio contra o Flamengo. Flamengo contra o Inter Grenal, também. O Grêmio se regimenta e tem uma questão psicológica do Grenal, que é a mesma que tinha ali atrás, quando o Inter tinha Tyson, Nilmar, Alex. O Grenal é igual o Grêmio e Flamengo, Léo. É a mesma coisa. Exato. Essa reunião de forças, esse arregimentar que tu está destacando, que faz com que o Grêmio jogue o futebol que poderia jogar em outras partidas. Davi, eu continuo entendendo, Davi, que o Cudê faz bom trabalho. Foi a expressão que você usou, foi a expressão que eu usei semana passada, quando o Guerra e o Léo discutiam mais diretamente essa questão, e depois o Pedro abriu para todos nós, e a expressão que eu usei é a mesma que você está usando agora, bom trabalho. Muito bem. O Racing, quando foi campeão com o Cudê, o Racing foi campeão em cima do Boca e do River Plate, que são clubes grandes como o Racing, mas costumam ter capacidade de investimento superior ao Racing. Não são pontos corridos, é um campeonato de fórmula, é diferente, mas ele foi campeão lá na Argentina. A questão aqui é que no futebol brasileiro ele está fazendo um trabalho bom. Eu insisto que se ele for campeão em 38 rodadas, batendo de frente com Palmeiras e Flamengo, por exemplo, e superando esses dois, é estátua no pátio para o Cudê, porque ele terá feito um trabalho extraordinário. Mas enquanto isso não acontece, as Copas talvez sejam menos difíceis de ganhar, especialmente a Copa do Brasil, dependendo do adversário que venha por aí. Mas é preciso, em parte, que a direção consiga repor peças como fez com o Maurício, em relação ao Bosquilha, mas em outra parte, o próprio Cudê precisa revisar algumas das suas decisões. E eu não vou nem para o time titular, eu vou falar de grupo. O Internacional tem um menino chamado Cezinha, que está no grupo sub-20, e que, segundo o Rodrigo Caetano disse na semana passada, para o Lucianinho e para mim, Hoje nos Esportes, é uma decisão da comissão técnica que, segundo a comissão técnica, o modelo de jogo do Inter, o Cezinha não estava se adaptando e voltou para o sub-20. O Cezinha foi na Copa São Paulo tão destaque quanto o Praxedes. A diferença é que um foi aproveitado e outro não. E aí quando você vai para o grupo, Davi, e o grupo de fato precisaria para bater Palmeiras-Flamengo de maior qualidade, quantidade, mas a qualidade que você tem de um jovem promissor, cujo direito federativo você pode comprar independente mas é que a gente não sabe e você rebaixa para o sub-20, peraí, mas aí nós nunca vamos saber, o treino é fechado.
Mas é que antes, se você aproveita antes a gente ou não. ficava do lado do treinador na pista atlética, conversando com o treinador. Pois então, mas então, antes, nós falamos sobre entrava isso, no sabemos, vestiário, Davi. falava com Mas os então caras. acabou o programa, Davi. A gente só consegue comentar o que a gente vê. O que eu tô dizendo, não, é assim, E o que a gente vai indo do bastidor. Não. Eu tô dizendo o seguinte, que eu a vou muito nos decisão de bastidores, botar mas é difícil mesmo assim, tu sabe. Não, a decisão... 100%. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, a decisão de O rebaixar... importante do programa é que o Leonardo Oliveira conseguiu alguém para ajudar ele para não dar porrada no Cudê. Vamos lá, Davi. Mas assim, eu não defendo, se vocês vão me dizer, eu não que o defendo técnico que tá em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 19 rodadas já. O primeiro turno acabou. Ele é o primeiro lugar. Está classificado nas Copas. Com o grupo do Inter, com o Inter vindo, o Inter está devendo 900 milhões, 1 bilhão, sei lá, uma Babilônia, tá? Sem condições de contratar. Pegando ali jogadores que são mais ou menos... Já contratou 13 jogadores. Vou te dar mais uma sobremesa. Dos 10 primeiros colocados, incluindo os 11, vamos botar os 11 para tirar o Inter. O Inter ganhou só de 2 adversários. Só do Sport e do Santos. Não ganhou de mais ninguém. É maravilhoso o trabalho, eu sei disso, que é maravilhoso. Tu imagina se tivesse ganho. Aonde é que estaria? O que é que tu estaria dizendo hoje? Tu estaria num palanque. Não, tu mas seria aí, empresário. Mas aí o Inter é o Barcelona, se tivesse ganho 19 vezes 3, me ajudem aí, dá 60, dá 50 e... Não. Acho que tu não ouviu direito. Se tivesse ganho, era campeão, tava de férias. Acho que tu não ouviu direito o que eu falei. Em Buenos Aires. Acho que tu não ouviu direito o que eu falei. Eu vou falar de novo. Dos 10, tirando o Inter, dos 11 primeiros, o Inter só ganhou de 2 adversários. Do Santos, que foi a melhor partida do ano, disparada melhor, e do Sport Recife. Dos outros 9, dos outros 8, o Inter não ganhou nenhum jogo. Nenhum jogo. É que nós estamos num campeonato... Sabe o que acontece? Os outros estão fracassando. Os outros estão fracassando. É que todo mundo está no pé de ganha. Mas o campeonato é assim. O campeonato é assim. É o campeonato da pandemia. A gente lá atrás disse, olha, vai ser um futebol diferente, os caras treinam no avião. O campeonato mas não é só esse ano, Léo. Não é só esse ano. Não, Davi, tu ganhar do RB Bragantino e do Flamengo é a mesma coisa. Mesmos 3 pontos. Calma. Não faz diferença. Mas não é, Davi. É que o campeonato tem muito perde-ganha, porque a gente vê o Flamengo, por exemplo, ter uma grande atuação e daqui a pouco levar 4 do São Paulo, que ali na frente tropeça. Tá todo mundo nesse perde-ganha. Tanto é que a pontuação do líder no turno, claro que o turno não terminou, tem os asteriscos, nós vamos pegar a base desses jogos do 19 do Inter, tá? A pontuação do Inter e do Flamengo como líder, ela é abaixo do líder do ano passado. E se o São Paulo ganhar, ele vai ficar abaixo também. Porque o campeonato é diferente esse ano. Há um equilíbrio. Isso demonstra. E é um equilíbrio, Guerrinha, infelizmente, com um patamar mais baixo, porque afeta muito a qualidade do futebol. Exatamente. Isso demonstra que o futebol está por baixo. Agora que o trabalho é espetacular, não é. O trabalho é fraco. É que os outros estão num patamar parecido. Se os outros estivessem no patamar normal, eles estariam na frente do Internacional. Então, devagar com o andor. Olha, está classificado, tá? O Cuiabá está classificado na Copa do Brasil. Está classificado. É segundo colocado, terceiro colocado na B. Tá, e aí? O trabalho é ótimo? Não é. Cuiabá é chamado Cuiabaian. De tão bom que é. Não, mas é que eu acho que a gente tem uma ansiedade muito grande de... A gente não tá falando, Diogo, da questão de resultado. Até acho que o resultado, ele é consequência de rendimento, ele é consequência de trabalho. Mas tem questões de deficiência? Tem erros. Contra o Corinthians, mas por exemplo, não vai ter? Exato, não sério, assim, as contratações do Inter que foram, vocês falaram, 12, 14, 15, por aí. 13, são 13. É tudo jogador, é tudo preço e ocasião. Tá? O cara vai na Marisa. Não é nem ocasião, Davi, não é preço, é jogador que se dispõe a vir com o valor dos direitos no brechó, diluídos ao longo do contrato. O Inter não pagou um centavo por ninguém. Né? Enfim, e contratação é aquela coisa, tu contrata. E as do Grêmio, o Grêmio contratou o Messi e o Cristiano Ronaldo esse ano, seria isso? Que ele ganhou 6 vezes o Grenal. O Grêmio precisava de um centroavante, foi lá no Pedro? O Grêmio precisava de um centroavante e foi lá no Paraguai e buscou, fichou. O Grêmio estava trazendo o meia da seleção uruguaia
por 2 milhões e meio de euros, que só não veio porque os caras ofereceram um contrato maior para ele. O meio da seleção uruguaia, grande porque coisa. Tem essa ansiedade de dizer, assim, sabe o que eu acho? A investir, Diogo. O Grêmio estava disposto a investir quase 20 milhões de reais, né? Que não é pouca coisa nesse jogador, mas ele não veio porque realmente a Sampdoria não abriu mão dele. Mas como o Grêmio tem sorte em botar toda essa grana no jogador, mais dinheiro fora. Vai buscar outra alternativa aí no mercado sul-americano e tem até segunda-feira para isso. Mas para esse jogador o Grêmio está disposto a gastar. É que eu ia dizer o seguinte, é que eu acho que não sei se por o fato do Cudê ser um estrangeiro. É para um meia, né? O Grêmio quer porque quer um meia. Desculpa, Diogo. É isso aí, Diogo. Não, capaz. Não, eu ia dizer o seguinte, que talvez pelo fato do Eduardo Cudê ser um estrangeiro, né? Um cara diferente, enfim, existe uma certa ansiedade nossa, todos nós, assim, de dar o carimbo. Ele é muito bom, ele é muito ruim, sabe? De dar, assim, já um carimbo. Né? E eu acho que talvez não precise fazer isso, entende? Ele está trabalhando, fazendo o trabalho dele, ele acerta, ele erra. Eu acho que pelo menos até agora ele tem acertado mais. Eu acho que ele tem acertado mais do que errado, porque ele tem poucos jogadores. Diogo, nós estamos que eu particularmente estou dizendo para ele o seguinte, que ele pode chegar na sala do presidente, que é uma pessoa extremamente acessível, e dizer: presidente, nós precisamos contratar, eu não tenho, estou com dificuldade, tá? Faz toda a chorumingança. Agora botar no ar, bom. Aí eu também concordo contigo, Pedro, já concordamos nisso. Já concordamos nisso, né, Marianotti? Eu ia falar. Exato, era exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, o que me incomoda mais, agora como o Leozinho mesmo falou, né, que o Rodrigo Caetano está muito certo no ponto de vista dele, e o Cudê também tem, né, também está certo do ponto de vista dele, os dois estão certos. O que eu acho que realmente o que mais me incomoda é essa lavação de roupa suja em toda a coletiva, a ponto do Rodrigo Caetano ontem se manifestar e existir já essa troca de farpas, né? Então eu acho que isso, para o bem do Internacional, do clube e principalmente do elenco de jogadores, isso tem que ser mantido nos bastidores. Já foi dito para ele, já foi dito para ele. Vai lá na sala do Marcelo, né? Lava roupa suja lá dentro. Já deram luz alta para ele e ele continua. Mas isso pode implicar, inclusive, num baixo rendimento dos próprios jogadores. Ninguém gosta de ficar ouvindo que tem deficiências mesmo, né? Então acho que o Cudê tem que ter uma noção maior mesmo do quão importante ele é para esse grupo de jogadores, tanto é que com esse grupo ele está conseguindo realmente levar o Colorado adiante, assim, nas 3 competições, e ele tem um bom futuro, assim, pelo Internacional, a menos que ele não queira, como já pareceu até meio ter deixado claro aí, que não é certo que fique, independente de quem ganhar a eleição presidencial do Inter, né? Então isso acontece, também me preocupa, Rafael, né? Talvez aconteça entre nós, tá? Eu não vou pro lado mais da história do estrangeiro ou não, para a gente não correr o risco de falar em xenofobia, que é das coisas mais horrorosas que poderíamos fazer ou sofrer no país dos outros. Eu estou falando só do que foi vendido quando da chegada do Cudê. Foi vendido um treinador revolucionário. Ele não é revolucionário. Ele é bom treinador. E para mim, diferente do que o Léo entende ser excelente ou do que o Guerra entende ser fraco, para mim, como o Davi, ele faz um bom trabalho. Mas quando você vende o Wilson Matias como espetacular, você cria a expectativa de que verá um jogador espetacular. Quando você cria a expectativa de que trará um treinador revolucionário, é isso que você vai esperar. E não é o que está acontecendo. Acontece um bom trabalho de um líder, de classificado em Copa do Brasil e Libertadores, mas que tem acertos e erros parecidos com treinadores de todas as nacionalidades, que de vez em quando vai botar 10 atrás da linha da bola e dar uma bicuda na bola para ganhar de 1-0, como outros tantos fazem. Essa venda da revolução é que não aconteceu. E aí, entre a expectativa e a realidade, ficam... Claro, agora assim, ó, ele organizou bem o time do Internacional. Ele está aproveitando bem os jogadores, está fazendo um trabalho dentro das circunstâncias bastante, assim, elogiável, tá? Se a gente for Renato também acha. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, muito bom trabalho. Se a gente for pegar treinadores excepcionais no Brasil, tem um só, que é o Tite. É um treinador. Agora, o Cudê e alguns outros treinadores, que vieram de fora, eles têm uma vantagem, que eles estão fazendo tipos de treinamento, tipos de estratégia mesmo de jogo, que os brasileiros não estavam fazendo. Não estavam fazendo isso, tem surpreendido os treinadores brasileiros. Isso, Davi, que eu acho que o Maurício fala da questão do revolucionário,
para nós aqui é revolucionário, mas isso a gente já vê em outros mercados e tal. Me parece que ele traz uma ideia de jogo que aqui não era aplicada, ele traz uma ideia de treino que também é diferente, mas tipo uma que, preparação física que era diferente, uma preparação física que, por exemplo, foi o grande problema do Aguirre. O Aguirre trouxe um preparador físico, quer dizer que era um dos melhores da América, e o time do Inter não corria. O time do Inter tinha 20 minutos, 25 minutos de alta intensidade, e depois eram 70 minutos de pavor segurando o resultado. E me chamou a atenção que essa equipe trazida pelo Cudê, mesmo com um calendário absurdo de jogos, viagens, o Inter não é um time que canse. Pelo contrário. Léo, quando ele fala, só para encerrar, Duda, quando ele fala da questão do Corto, quer dizer, um grupo curto, ele não fala de um grupo ruim, ele fala de um grupo de quantidade. Porque na cabeça dele, e talvez tenha sido planejado lá atrás, é de que ele perderia o Edenilson, ou descansaria o Edenilson, teria um cara da característica parecida. O Patrick, ele não tem as características para repor. E isso acaba impactando na ideia de jogo. Eu imagino que seja isso. Não, porque... eu imagino. Vai, a gente fala. Depois do intervalo a gente segue. Vamos lá. Vai. Caiu o Pedro. Hoje tá difícil. Não fala, Duda, fala que caiu o Pedro. Não, então já que Pedro caiu. Não, que eu vou depois, Duda. Eu consegui depois. Como é que eu conheci? Vou tentar Vamos depois, os nossos Duda. Zafari, Bourbon, como é que é mesmo? Não sei se tentar falar, Duda. Se a Andressa tem as citações. Alô, Andressa, eu voltei. Eu gosto daquela musiquinha do Zafari, sabe, Andressa? Oi. Voltei. Sei a musiquinha. Voltou mais ou menos, Pedro. Voltou caído, Pedro. Isso Voltou é caído. falar eu tudo, nós não conseguimos. Vamos aproveitar. Ele volta e Eu cai. quero saber se quando eu caí o Santaninha gritou que era censura. Censura! Vocês querem acabar com a sala de redação. Estão censurando o Pedro Ernesto. Não querem que o Nelson fature, que fique, pelo amor de Deus, mais milionário do que já. Vocês querem destruir a sala da redação. É isso que vocês querem. Vamos pro intervalo, pelo amor de Deus. Depois ele tá na redação. Vamos faturar! Gimo, isso aí, Gabarda. Gimo, que a mais, maior que mais, linha de Gabardo? inseticidas do Brasil, Zafari, Bourbon, Ruder, segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, Pedro. Seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Tá ligado esse ar-condicionado aí, Pedro? Tá ligado. E quero te dizer que eu tô com suco de uva integral da Aurora. Sabe por quê? Porque além de delicioso, ele é muito saudável, não tem adição de água nem de açúcar, nenhum tipo de corante, então tu te refresca a qualquer hora e ainda tem todos os benefícios da fruta para sua saúde. É sabor da uva de verdade até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h39. Bom, de um lado, Duda Garbi, o treinador do Internacional tem o clube curto. De outro, o treinador diz que não tem 200 milhões para fazer o time jogar bonito. E aí? Também não é uma boa frase, né, Pedro? Vamos combinar que não é uma boa frase essa do Renato. Tão ruim quanto. Eu não concordo com isso também. Acho que ele falou sem pensar ali, sem lembrar que ele gastou mais e que ele já fez futebol com muito menos que isso e encantou a todos nós, assim. E não precisa ser revolucionário para poder jogar. Esse dia eu estava vendo uma entrevista do Guardiola que ele deu na saída de um jogo, acho que foi ontem ou no final de semana passado, que perguntaram para ele sobre se ele estava vendo o Domi, né, o ex-auxiliar dele, atuar, se o Flamengo, se ele estava acompanhando o trabalho do Domi e tal. Ele disse, cara, sei todos os resultados, mas não consigo ver os jogos. Sei que ele está tendo dificuldade de treinar, de dar uma encorpada, esses dias perdeu em casa, ele falou. E aí ele disse, olha, hoje em dia o treinador ele não consegue mais treinar. Nessa pandemia nós somos gerentes de jogadores. E essa é uma das coisas que mais o treinador precisa se aprimorar hoje. Então eu não entendo, eu não consigo achar que o treinador precisa ser revolucionário. Tipo assim, ali no final do primeiro bloco eu ia fazer essa pergunta, que o Maurício disse que nos venderam um treinador revolucionário e ele trouxe algumas ideias que, assim, com toda a humildade, assim, não vejo nada de diferente. Saída de 3, goleiro jogar com o pé, espetar lateral, marcar pressão. Cara, em algum momento, o futebol brasileiro já fez isso. Eu não vi no Cudê, e eu acho o Cudê um bom treinador, eu não vi no Cudê nada que já não tenha sido feito no futebol brasileiro. Nada. Ele não chegou aqui e trouxe, tipo assim, algo inédito.
cara, ninguém tinha feito isso. Tipo assim, o Jorge Jesus, por exemplo, ele simplesmente ignorou o fato de poupar jogadores. Isso aqui ninguém tinha feito. Ele ignorava. E quando ele tinha que poupar, ele poupava 20, 30 minutos e botava o cara a jogar. Então, assim, nada que o Kudê fez, na minha modesta opinião, eu tô super aberto a ouvir contraponto, mas eu não vi nada de revolucionário. Eu acho ele um cara bom, um bom técnico, que tem um grupo médio, que faz parecer muito bom pelos seus resultados, mas assim, tem escolhas às vezes inexplicáveis. Resultados no Campeonato Brasileiro, né? Duda, eu concordo contigo, Duda. Concordo contigo, assim, a pressão pós-perda da posse de bola, o Tite já fazia isso, marcar lá na frente, amplitude, depois até profundidade com os laterais, até jogar com 2 caras de frente, de área, zagueiro que constrói, saída de 3 já faz há muito... saída de 3 já faz há muito tempo. Mas o que eu acho... Cara, o Roger baixava o volante pra jogar do lado dos laterais, do lado dos zagueiros e espetava os 2 laterais, e ninguém gritava, olha, Roger revolucionário, fez saída de 3. Não, mas sabe o que eu acho curioso? Que existe. É que ele nunca se colocou assim, isso eu acho curioso. Eu não sei de onde surgiu assim, a expressão revolucionário, se é uma coisa que apareceu na imprensa pelo fato dele ser estrangeiro. Culpa do Leonardo Oliveira. Porque assim, o Inter falava... o Inter falava assim... tudo diferente do Odair. Isso aí. Mas isso ele faz, né, Maurício? De tentar fazer uma ruptura tática diferente do Odair. Nós discutimos mas a questão da revolução nunca apareceu. Nunca apareceu. Não é que eu não terminei de falar ainda. É que a questão da revolução, assim... O Inter falou muito em ruptura, isso o Inter falou, né? É que eu acho assim que tem uma pressa nossa, de todos nós, de dar ali o carimbo pro Eduardo Cudê. A gente tem que criticar e elogiar. Quando essa questão do grupo reduzido insistir, eu já disse 200 vezes em transmissão, não é legal falar. Não tem por que ficar insistindo nisso se ele sabe que o clube não tem condições de contratar, né? Mas eu acho que tem uma ânsia que é do país inteiro, não é só nossa, de dar um carimbo ali pro Eduardo Cudê. Ou ele é muito ruim ou ele é maravilhoso, né? E o cara está fazendo um trabalho, ele está construindo o trabalho dele ali, né? Com erros e acertos. O problema do Inter histórico não é treinador. O Inter nos últimos anos troca de treinador como quem troca de bermuda e não consegue fazer um super time. Porque historicamente o Inter está muito abaixo do Grêmio nesse momento, não consegue contratar, não forma jogador. O Inter teve um bom treinador que ficou muito tempo chamado Odair Helman. Mas foi eliminado na Copa do Brasil pro Vitória, não ganhou o Gauchão e fez um baita campeonato brasileiro, fez o que era possível. E foi a final da Copa do Brasil ano passado. Isso. Bom treinador, e queriam demitir ele, lembra, Pedro? Queriam tirar ele. Claro. E tem uma questão, o Pedro disse que culpa do Leonardo, do revolucionário. Eu nunca falei que o Eduardo Cudê era revolucionário. Tô brincando contigo, né, coração? Não, claro, mas não, eu sei que tá brincando, eu te amo também. E assim, Pedrão, a questão toda é a seguinte... Eu te amo mais do que tu me ama, não fica assim. Não. Vocês querem que a gente saia? Um final de semana no sítio. Depois de passar a pandemia, nós vamos passar um final de semana no sítio, tá? Combinado. Vamos ter que sair da sala e ir pro quarto. Aí, né, cara? Não, mas a questão toda do que eu trouxe e eu acompanhava, eu sempre gostei muito do Racing na Argentina. Sempre gostei muito do Racing. Porque o Racing é um clube que foi salvo pela torcida. O Racing era um clube que estava para ser decretada a falência e tinha um interventor e a torcida do Racing não deixou que o clube fechasse. Então eu gosto muito do Racing, eu já fui lá no meu cilindro, eu gosto daquela atmosfera do clube. E aí, como eu acompanho muito o futebol argentino e tal, o Cudê, eu acompanhei o trabalho dele. E depois que o Inter acertou um pouco mais ainda. O que eu disse é que ele trazia ideias de jogo que a gente não tinha visto ainda. O Duda pontua bem, a saída de 3, o Diogo disse, a marcação alta, tudo bem. Mas tudo isso junto reunido, Maurício... Pressão pós-perda. Tudo isso junto reunido é uma ideia que, até eu terminei de ler há pouco o livro do Klopp, me pareceu, quando eu terminei, que o Eduardo Cudê é seguidor das ideias do Klopp. Porque muito do que ele tenta aplicar, que é muito difícil, porque a gente não tem jogadores com jovens, jogadores de primeira linha, jogadores com uma compreensão, com uma cognição elevada, porque o futebol não é só técnico, tem que ter compreensão do jogo. Esses jogadores estão na Europa, não atores, pagam uma Babilônia e levam para lá. Mas muito do que o Klopp aplica nos times dele, e o Klopp é um cara que mudou o rumo do futebol alemão, o Eduardo Cudê é seguidor dele. Perguntaram sempre se era do Bielsa, ele até para não ser deselegante disse que sim, mas é diferente. Então assim, o que ele traz é uma ideia de jogo, e é uma ideia de jogo muito clara, muito consolidada. Tudo bem, ele tem uma ideia de jogo e tal. Agora, é evidente que não tem grandes coisas se a gente for ver no futebol...
Por mais que o técnico faça e tal, e invente, e diga pro jogador fazer isso, não vai ter grandes mudanças. Futebol, não é, cara. O futebol ele é cíclico, entendeu? Tipo assim, claro, se hoje estou jogando um 4-4-2, alguém, por exemplo, vai voltar a jogar num 3-5-2. Isso pode surpreender. Isso... Então é tipo assim, é uma roda, cara. O futebol ele evoluiu, mas ele é mais do mesmo. É muito difícil. Exatamente. Olha aqui, ó. O que vai surgir futebol... Agora falando sério, tá? Agora desculpa rapidinho. O que é algo novo? Novo mesmo. É quando o goleiro não pode mais pegar com a mão e o goleiro passa a ter que jogar com o pé. Isso é algo novo. Isso foi algo que realmente tiveram que aprender a jogar. Mas já não é uma novidade. A seleção da Holanda já fazia isso. Sim. Faz 20 anos que eles fazem isso. Então, pra te ver, mas isso não é novidade, entendeu? Não, pois é, não é novidade. O que a gente não discutir isso. É que assim, ó, só pra concluir, juro que daí eu largo, eu paro de falar. A gente discutir ainda se o gol que revoluciona. Eu não tô falando pra Tita, Léo, tô falando do geral. Saída de 3 especificamente você tá falando, né? O goleiro pegar com o pé e sair, tipo, cara, isso é ultrapassadíssimo, a gente parar e ficar meia hora debatendo isso, cara. Porque isso é antigo já. Na Europa os caras estão discutindo uma outra coisa, assim, tipo assim, cara, vamos ver se não é bom nós jogar num 4-3-3, espetar os dois pra dar, né, mais número lá na frente, tentar marcar em cima, encurtar o campo, cara, tipo assim, a gente ainda tá vendo se é legal, se não é legal debater, se o goleiro joga com o pé, se a saída de 3 faz bem pro time, se nós vamos adiantar a marcação, porque daí não... Todo o time tem que sair, a preparação física tem que estar em dia, senão não aguenta os 45 minutos, a intensidade, encurtar o campo, as linhas, o jogo apoiado. Gente, bom, eu acho isso de verdade, assim, que a gente já viu muito, às vezes muda o nome e às vezes é cíclico. Já aconteceu e vamos usar de novo. É o que se tu for ver uma mudança, na evolução tática do futebol, nem estou falando de outras, por exemplo, física, de preparação do extracampo, vamos dizer assim. Mas na evolução tática do futebol, que mudou o demais, futebol chegou no 4-3-3 ali, e o resto são variações. O resto são variações. Porque antes o futebol jogava com 5 atacantes. Os times jogavam com 5 atacantes. Bom, aí foi mudando. Mas no 4-3-3 são variações. Ou tu baixa um ponta, ou tu abre, os caras vão jogar abertos, outros jogam com... Mas são variações, fica tudo mais ou menos por ali. Mas... O que tu tem, só para completar esse raciocínio ali, o que tu tem, por exemplo, tu está falando do goleiro. Se tu tem um goleiro que nem o Rogério Ceni, bom, o goleiro vai jogar com o pé. Agora, se tu tem um baita do goleiro, tem um tremendo no goleiro, que pega tudo, mas que não sabe jogar com o pé, tu vai tirar ele do teu time? Não. Para botar um outro que joga com o pé e não pega tanto? Não, tu bota um cara que pega. É a mesma coisa do centroavante. Tu tem o centroavante que nem o Reinaldo, que nem o Van Basten que joga, que tabela, que dribla, não sei o que, tu bota ele. Agora, se tu tem só o Dario, tu bota o Dario e fica contente com o Dario. Depende disso também. Agora você se aproxima, Davi, do ponto que a mim parece mais importante do que a sopa dos numerozinhos. E eu gosto de discutir sopa de número. Eu tenho o livro Pirâmide Invertida, que é a história tática do futebol no mundo a partir do nascimento do futebol na Inglaterra. É um livro que eu recomendo a todo mundo que gosta de tática. Pirâmide Invertida. Mas afora a sopa do numerozinho, Léo, o mais importante para mim, o Davi se aproximou. Aptidão para fazer a função que lhe foi pedida. Se você não tiver aptidão, se você não entender que Musto e Lindoso não podem jogar juntos, que o Robinho não pode ser armador, que o Gerson não pode jogar nos corredores, eu estou falando do Inter, do Grêmio e do Flamengo, se você não entender isso, você vai fracassar. O seu time vai fracassar, você vai perder. É simples assim. A aptidão que o jogador tem para fazer aquilo que você quer. Se ele não for capaz, não adianta você fazer 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, porque o cara não é apto a fazer. Ô Maurício, na verdade, assim, mais um detalhezinho nisso que tu falasse, né? E outra coisa, né? O D'Alessandro ser reserva, né? Também não me agrada, assim. Porque ontem, pelo visto, o time foi colocado em campo totalmente descaracterizado mesmo, com o que tinha ali, e alguns equívocos ali de escalação, assim, que pelo menos do meu ponto de vista, mas paciência. O que eu queria falar mesmo para vocês, assim, é como torcedor mesmo, e como eu gostaria que tivesse a minha vida nesse exato momento. Eu gostaria de estar vendo ali dentro da casa-mata do Internacional
a cabeça branca do Odair ali, comandando o Neilton, Parede, Trellis e tudo mais que tinha de horror no ano passado, mas com a taça da Copa do Brasil ganha com as calças na mão, seja lá de que jeito tivesse sido. Isso não aconteceu. Então eu terminei o ano de 2019 tendo que torcer para o Internacional sendo treinado pelo Zé Ricardo Tampão. Porque, cara, uma desgraça, velho. O que eu não entendo hoje é por que tu só pode ser 2 tipos de perfis, né? Ou um ódio brutal ao trabalho do Cudê, ou uma adoração absurda. Não precisa ser nenhum nem outro. Dá pra ficar no meio termo, assim, de avaliar que o cara tá fazendo o trabalho que ele consegue com o grupo que ele tem, apesar dos equívocos, né, e das convicções dele. Mas ninguém está criticando a liderança do campeonato. Nós estamos criticando Grenais, Campeonato Gaúcho, a presença do mundo. Eu não chego a esse ponto de criticar nada. Eu estou criticando a forma que o time tem sido colocado em campo. Eu acho que dá para colocar um time melhor do que ele tem colocado. Por exemplo, o Musto é titular entre os titulares e titulares entre os reservas. E o Musto é indicação dele. E o D'Alessandro é reserva do time titular e é reserva do time reserva também. O Musto joga. O titular é o Lindoso. Sim, a primeira substituição é o Musto. É o jogador número 12 dele. Foi o Dourado. O Dourado jogou uma partida. O Dourado jogou meia partida. Só que o Dourado tá voltando de lesão. Não, mas bom, interessa. Foi o Johnny, só que o Johnny se lesionou. Por vezes a gente esquece da circunstância. Quando tá ganhando por 1-0, ele bota o Musto. Pode puxar o retrospecto todo. Pode puxar. Puxa aí que tu vai ver. Me parece que a campanha dele no Brasileirão, o Guerrinha trouxe ele que ele só ganhou de 3 dos primeiros. Ele ganhou do Atlético. Ele ganhou do Atlético, ele ganhou do Santos, ele ganhou do Sport. Não, mas ele só perdeu para 3 Atlético e Sport. Ele perdeu pro Goiás com 10. Vamos lembrar isso. Não, dos primeiros 11, Guerra. Ele ganhou de 3. E perdeu de 3, empatou 4, empatou com o Flamengo, no gol nos acréscimos, empatou com o Palmeiras, com gol nos acréscimos, empatou o Grenal. Ele perdeu pro Corinthians, na verdade, até contra o Corinthians, ele tentou fazer algo espetacular, campanha espetacular. Mas enfim, só que aí a gente diz que o Campeonato Brasileiro é o seguinte, tu troca pontos com os grandes e ganha dos pequenos. Dos outros, dos pequenos que estão do 10º a 20º, o 11º a 20º, né, que inclui o Inter no 10º, ele ganhou 9, de 9 ele ganhou 8. Maravilha. Ou seja, a campanha dele da liderança, ela não é ocasional. Ele está seguindo a cartilha de trocar pontos com os grandes e de ganhar dos pequenos. Agora, tu lembra uma coisa, que ele vai sair no segundo turno com o Atlético, com o Flamengo, com o São Paulo e com o Santos. Mas esse lembra isso? Mas aí ele que ganha do Goiás, do Fortaleza. Atenção, intervalo comercial. Preparem-se para o segundo tempo do Sala de Redação e venham com todos os seus argumentos, tá certo? Então, intervalo comercial, notícia na hora certa e nós voltamos em seguida. Porque nós temos aí soluções que precisam ser encontradas pelo Renato. Tem um jogo amanhã importante contra o Juventude pela Copa do Brasil. O Grêmio tem a vantagem de 1-0, o jogo de volta. E, bom, o Renato saiu com uma entrevista lá que ele falou da imprensa, falou dos 200 milhões. Ele não falou muito dos problemas do Grêmio. O que vocês acham sobre isso? Quem falou foi o Maicon. Quem falou foi o Maicon da melhor maneira. Uma das lideranças do Grêmio disse tudo, e até ontem o Léo, o Diogo e eu, Pedro, ficamos no Gaúcho a Mais para repercutir o que diria o Maicon, e a gente falou basicamente que aquilo que disse o Maicon é o que o torcedor e a torcedora do Grêmio gostariam de ouvir, considerando que é o que eles estão vendo. O Renato tem uma ideia mais negacionista de resolver no microfone uma coisa que às vezes até parece disparatada em relação ao que aconteceu, e lá com seus jogadores ele dirá outra. Mas algumas das coisas que ele anda fazendo no time, parece que ele acredita naquilo que diz ao microfone. E isso seria um perigo para o Grêmio. Por exemplo, o Robinho, que não pode jogar a Copa do Brasil, ele não pode exercer a função central e nesse momento ele sequer poderia ser titular, porque ele não tem capacidade física para ser. O Jean-Pierre não entrou na última segunda-feira, em momento algum do jogo, muito provavelmente para ser utilizado amanhã, não de titular, mas ao longo da partida. Eu só quero lembrar e pontuar aquilo que ontem foi dito também sobre os tais 200 milhões. O Renato fez um time encantador em 16, encantador em 17 e nas duas vezes competitivo,
para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e não tinha em moeda 200 milhões. Como lembrou o Pedro, ele tem em patrimônio 200 milhões. Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, Matheus Henrique, PP, aí vai chegar a 200 conto. Aliás, sobre a entrevista o Renato disse uma coisa nessa entrevista dele, que é o zero e vezeira aí na boca de alguns profissionais do futebol. Ele disse o seguinte, os jornalistas, a imprensa tem que entender que depende do futebol. Não é verdade. Não é verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol, o soccer, né, nem nome de futebol tem. As pessoas não dão bola para futebol. A imprensa cobre beisebol, a imprensa cobre futebol americano, cobre basquete, cobre hóquei no gelo, não cobre futebol. O futebol é irrelevante. E o futebol lá é irrelevante muito porque a imprensa não cobre. O futebol brasileiro se tornou realmente toda essa paixão, essa loucura tal, por causa de um cara da imprensa chamado Mário Filho. O Mário Filho mudou a maneira de se cobrir futebol no Brasil, sabe? E o futebol se transformou muito por causa do Mário Filho. É verdade que o futebol tem a sua popularidade, é por isso que as pessoas assistem e gostam e por isso que a imprensa cobre o futebol. Sim, tudo isso é verdade. Mas também são de duas mãos, né? É uma via de duas mãos. Não é só. Claro. E além disso, tem o seguinte: qualquer um de nós aqui, se não estiver fazendo futebol, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Tu vai cobrir política, fizemos. Tu vai cobrir. Tu vai cobrir. Sei lá. Economia, qualquer coisa. Então precisa do futebol para sobreviver. Entendeu? Agora, tira a imprensa do futebol. Não faz mais cobertura nenhuma. Não tem mais sala de redação, não tem mais transmissão de jogo, não tem mais televisão. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo, já está acontecendo, na verdade. Porque hoje, exatamente por causa da cobertura da imprensa, Barcelona, Real Madrid, Manchester United e outros clubes da Europa estão começando a ganhar torcedores no Brasil. Por quê? Porque a imprensa cobre, mostra os jogos deles, faz entrevista com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, mostra a matéria deles. E aí o que acontece? Tu começa a angariar fãs desses outros clubes. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa troca aí que o Renato quer ou outros profissionais do futebol querem. A imprensa começa a cobrir lá na Europa. Começa a cobrir. Tem jogadores muito melhores, jogos muito melhores, e esquece os times daqui. O que vai acontecer com os times daqui? O jogador. Aliás, tá mais fácil tu fazer uma entrevista com o Messi e o Cristiano Ronaldo com algum jogador da dupla Grenal nos dias de hoje. Faz entrevista com o Biden, se for eleito agora presidente. Mas o lateral esquerdo reserva do Grêmio do Inter, tu não consegue entrevistar. Do Sampaio Corrêa. Os jogadores, especialmente os jogadores brasileiros, mais os jogadores brasileiros do que na Europa, tem assim um pouco uma ideia, e é uma ideia assim antiga e meio arrogante, inclusive, que os jogadores, eles são os únicos, eles são os donos absolutos do espetáculo. Eles são os artistas, é verdade, entende? Mas assim, aquela ideia de que o dirigente é cartola, o jornalista, ele só dá pitaco, né? O Renato chegou a usar essa ideia, inclusive na transmissão, eu pontuei isso assim, eu queria ver vocês trabalharem, aqui vida de técnica é muito dura, trabalha muito, sofre crítica. Ganha pouco, assim, né, Diogo? Não, mas eu disse até assim, eu nem entrei na questão do salário, porque eu acho que é o mercado, entende? O mercado do futebol, ele propicia que os melhores ganhem mais, tá bem, não tem problema. Mas assim, essa coisa de trabalhar muito ou pouco, todo mundo trabalha muito no Brasil, né? O Brasil é um país de trabalhadores, professor trabalha demais, trazendo trabalho para casa, jornalista trabalha fim de semana, trabalha em tudo que é lugar, fica um tempão longe dos filhos quando faz uma cobertura maior. Então assim, todo mundo trabalha, e o jogador, ele trabalha uma ideia, né, de que é assim um injustiçado, sabe, que é uma coisa meio messiânica, e não é assim. A gente tem que trabalhar um pouco mais no mundo normal, sabe? O futebol, ele precisa do jogador, sim, é o principal, mas ele precisa do técnico, do dirigente, ele precisa da televisão, sim. No Brasil é mora da pau na TV. A TV é o importante pro espetáculo, e os caras reclamam do horário do jogo, do calendário, de quem não compra direitos. Sabe, o discurso do jogador de futebol é muito coitadista, Pedro. E aí, na hora de fazer um manifesto social lá, não tem nenhum que faça.
Esses dias Grande jogador do Atlético ontem. O cara escreveu para mim dizendo o seguinte: tu vê, a Globo bota jogo às 9h30, bota no horário que ela quer. Eu digo, bom, primeiro lugar, liga pro SBT também, que eles estão botando 9h30, tá? Não te esquece, liga pros outros também, tá? E não te esquece de dizer também que a Globo ainda é a maior fonte de receita dos times brasileiros. Isso é um pecado mortal, né? Não, eu vou te contar o que tem aqui no Brasil, um troço impressionante. Agora, o Renato, que tá dando ensinamentos para a imprensa, etc., eu não sei que tipo de ensinamento que ele está dando para o time. Porque o time do Grêmio, na mão do Renato, que já foi tudo aquilo que o Maurício disse há pouco, hoje é um time comum, mas assim, ó, bota comum nisso, cheio de dificuldades, com escolhas mal feitas pelo Renato. É o pior momento do Renato no Grêmio. E sei lá como é que ele vai andar daqui pra frente, né? Porque tem 3 uma questão aí pro jogo de amanhã. Ô Pedro, que é sobre o Maicon, né? Será que o Maicon vai jogar? Eu acho que vai, né? Depois da entrevista de ontem, o Maicon teve o problema aqui que foi relatado por ele mesmo. Acho que não tem por que não jogar. Bom, ainda sobre o time para amanhã, o Ferreira deve ser titular, o Isaac deve ser titular, e acima de tudo tem a volta da dupla de zaga, o Jeromel e o Kahneman. Mas eu acho que o Maicon vai jogar e não tem por que não jogar amanhã. Só um parênteses aqui, Gabardo, permite, o Rafael Gomes colocou no nosso grupo ali, eu fui atrás aqui, entrei na notícia, o Celta de Vigo, que está para demitir o técnico, time da primeira divisão da Espanha, sondou o Eduardo Cudê. Teve uma passagem rápida pelo clube como jogador, sondou a situação dele para que ele assumisse o time. E a resposta teria sido negativa. E é até importante lembrar, né, Leonardo, que certamente que teria que pagar, teria que pagar a multa. Né, teria que pagar a multa. Aquela multa, Guerrinha, que se falou, caso o Inter quisesse demitir o Cudê, tem também, se o Cudê quiser sair, né? Tem que pagar essa multa, algo em torno de $2 milhões. Então teria que pagar a multa. A multa é todo o restante do contrato, Gabardo, até dezembro. Se ele quiser sair ou o Inter quiser demitir, paga todo o restante do contrato. Como é que é aquele papo de janeiro? A partir de janeiro são 3 meses de salário. Vira o ano, muda, então muda o valor da multa. Do ano que vem. Não. Janeiro agora. Sim, ele tem contrato de 2 anos. Esse dezembro? Isso. Não, ele tem... Sim. O diretor do Internacional poderá ficar ou não com ele. Até dezembro de 2020, a multa é de 13 milhões. No dia 1º de janeiro, a multa passa a ser de 3 salários. Mas o contrato dele até o final de 21. O contrato até o final de 21. Exatamente. Perfeito. Mas em relação ao Celta... Não ficou muito claro só isso. Em relação ao Celta, vamos só fazer uma justiça legítima ao Cudê. Ele agiu com o Celta como agiu com o Inter. Ele tinha um trabalho desenvolvendo no Racing. O Inter tentou contratá-lo para o mesmo dia em que foi à Argentina, para ele desembarcar no dia seguinte aqui. E ele disse, não, eu vou terminar o meu trabalho, eu vou terminar o meu contrato no Racing. Se ele foi procurado pelo Celta e está em meio a um trabalho no Internacional, naturalmente ele diria ao Celta, não, eu tenho o contrato em vigor e vou continuar trabalhando aqui. Acho uma postura do Cudê, que aliás foi a postura do Miguel Ramírez lá do Independiente Del Valle. Eu quero encerrar o contrato, o trabalho que eu estou fazendo. Por mim é isso que eu faço. O Muricy fazia isso. Ele não rompia contrato. E depois eu vou... O Muricy não foi seleção, né, Maurício? Exatamente. O jornal que deu a notícia, que é o Diário Atlântico, que é de Vigo mesmo, já coloca a questão como definida, né? Que o Celta tentou e não teve êxito na contratação, na tentativa de contratação do Cudê. Mas, enfim, né? É caso para acompanhar aqui para frente. O Muricy estava no Fluminense, se não me engano. Acho que era Fluminense. Foi, Fluminense, ele não pegou a seleção. Não pegou a seleção. Não pegou a seleção, pois é. E aí, quem foi que pegou a seleção no lugar dele? O Mano Menezes, exatamente. Então, e aí eu estava pensando uma coisa, o Muricy é um técnico, como o Enio Andrade também, antes dele, que, puxa vida, se tem técnico ou que merecia estar na seleção brasileira, o Muricy Ramalho, né? O Muricy Ramalho, o Enio Andrade, o Minelli, são jogadores injustiçados no Brasil, porque treinadores foram injustiçados, porque extremamente Minelli é um absurdo, nada vencedores e conhecedores do futebol, né? E não foram para a seleção brasileira. Eu vi uma entrevista do Muricy dele contando dessa passagem, né?
que ele estava no Fluminense, os caras ligaram para ele para reunião, daí ele foi no Golf Club ali que tem na entrada, é Marapendi, né? Clube Marapendi. No Jockey Club. São Conrado. E aí disse que ele chegou lá, aí aqui, os jornalistas, ele chegou, ele achou que era uma coisa sigilosa, afinal ele comandava o Fluminense e tal, tava toda a imprensa lá, aí aquilo já incomodou. Aí vem o Ricardo Teixeira lá do fundo do clube de bermuda e camiseta e disse, não, peraí, o cara vai me contratar pra seleção brasileira, me chama uma reunião, tá toda a imprensa, e ele vem de camisa e bermuda, aí disse que o Ricardo disse, eu quero te contratar, aí tu acerta com o Fluminense, aí disse, não, tu fala com o Fluminense. Aí assim, quer saber, cara, eu não quero. Pegou, voltou pro Fluminense, foi pra casa e voltou pro Fluminense. Devia ter aceitado, né? Dava uma negociada, acertava. Mas ele quando não aceitou, ele não foi campeão com o Fluminense? Acho que foi campeão brasileiro daí. Foi campeão brasileiro. Sim, mas vinha daquela sequência de títulos para o São Paulo anteriormente, né? Ele foi campeão brasileiro, fazer história São Paulo. No Brasil. Ele foi o técnico mais rápido que passou pela seleção, porque ele foi técnico 20 minutos. Mas eu não tenho essa certeza, Davi, não pela qualidade do Muricy, eu acredito que o Muricy poderia ter sucesso na seleção, mas se você pensar da maneira como o Mano Menezes foi demitido para a volta do Luiz Felipe Scolari, foi um negócio inacreditável. O Mano tinha feito uma Olimpíada de medalha de prata, ele estava construindo uma ideia de time para a Copa de 2014, e ele foi demitido para a volta do Luiz Felipe no pensamento mágico de que bastava trazer o Penta, acompanhado do Carlos Alberto Parreira, que tinha sido tetra, já que a Copa era no Brasil, você soma Penta mais tetra igual a título. E tiraram o Mano para trazer a dobradinha sem nenhum resultado técnico. Pois então, mas o Muricy pensou nisso, Davi. O Muricy pensou, na CBF pode acontecer comigo também. A seleção brasileira é um lugar diferente de todos os lugares. O treinador que ganha a Copa não segue. E o treinador que perde, segue. Ela é diferente. Quando perde, continua. Quando ganha, sai fora. Eu concordo contigo na questão do Mano, dessa coisa da decisão, da solução mágica, né? Sempre se acredita no futebol brasileiro. Mas o Mano também, ele vinha testando o jogador, e a gente estava há 2 anos da Copa, 2 anos, né, da Copa, um pouco menos de 2 anos, e a seleção não tinha uma base. O Mano convocou o Durval, zagueiro do Santos. Então aquilo incomodava também, porque o Filipão chega e depois tem todo aquele final triste com o 7-1, mas o Filipão chega e já monta um time base. Já sabia que time a seleção tinha. E a partir daí o trabalho desenvolve. Ele ganha a Copa das Confederações, mas depois acaba levando a chapuletada da Alemanha. Era um timezinho ruim. Tá, olha aqui, ó. Cheio de deficiências. Meu Deus. Que não é ruim, aliás, é ótimo, Davi, é o Galeto Mamma Mia, sabia? E agora tem show de sobremesa, né? Sequência de sobremesa nos restaurantes do Galeto Mamma Mia, nos principais shoppings de Porto Alegre. No caso, não é seleção canarinha, é seleção Galetinho, né? Galetinho, exatamente. Então não esqueça, Galetinho, Galetão é Mamma Mia, tá legal? E tem o 3037 mil, que tem inclusive a pizza de noite, né? O sala de redação de Banrisul Digital, olha o novo aplicativo do Banrisul, eu tô com ele aqui no meu telefone, é uma loucura, até eu. Tira do seu lado, Rafael. Eu acho que agora a Kelly vai entrar daqui a pouquinho aqui para conversar com a gente. Nós temos a Andressa também na nossa bancada aqui. É muito importante que a gente, né, manifeste todo o nosso apoio contra essa barbárie que aconteceu ontem no Brasil. E vale mais ainda, Malenotti, quando vem de um homem com essa consciência, porque mulher sozinha não vai resolver. Assim como o racismo, só as pessoas pretas não vão resolver. A gente precisa ser antirracista, a gente precisa ser antimachista, anti-homofóbico e tudo isso. Então, obrada, viu, Malenotti, pela tua referência. Foi o melhor da noite, Andressa. Foi o melhor da noite. Eu até escrevi sobre isso na Bola Dividida, em Gaúcha ZH. Foi o melhor ato de um jogo que até tecnicamente foi ruim, mas o Inter teve gol, se classificou, mas foi o Yuri, o gesto do Yuri, o atacante, foi o melhor que aconteceu na semana de futebol no Brasil. Mas como é que o juiz embarcou nessa? Isso é que eu queria saber. Não, mas tem que dar uma explicação aí, assim, cabe uma explicação. A figura do estupro culposo, essa aí, entre aspas, tá? Ela não consta do processo, certo? Porque estupro culposo não existe. Mas não consta. Isso aí foi uma figura que foi inventada pelo veículo, pelo Intercept, certo? O grande escândalo, o que foi terrível realmente, foi a moça ter sido atacada do jeito que foi, ofendida, agredida, insultada e humilhada pelo advogado de defesa do homem lá acusado de estupro, tá? Daquela forma, sem ter sequer a intervenção
do seu próprio advogado, no caso do promotor, ou do juiz. Isso que foi terrível nesse caso. Tá? Ela teve que pedir para parar, né? Porque senão ia continuar o linchamento ali. Não, mas é que a expressão, Davi, estupro culposo, ela basicamente o que ela quis dizer, e por isso que ela virou a frase que domina as redes sociais, é que chegou-se à conclusão, para o veredito que foi dado nesse caso horrendo, de que houve um estupro sem intenção. Mas é melhor a gente não entrar exatamente nessa seara aí, porque é uma seara meio nebulosa. Porque o que está se dizendo, e porque a gente não tem acesso ao processo, que está em segredo de justiça, o que a promotoria disse é que o homem lá foi absolvido por falta de provas, certo? Foi isso que ele disse. Agora, o que nós temos de claro, incontestável e escandaloso é o comportamento de todos aqueles a gente tira o mérito aqui até da decisão, né, Davi? A gente está falando sobre o comportamento e sobre a omissão também. A omissão do juiz, terrível omissão. Total. Mas isso diz muito do processo, né? O advogado a maneira como o juiz se conduziu... E o juiz, no máximo, abre a boca para dizer, se quiser buscar uma água, busca uma água. O que é isso, né? Porque aquilo ali ficou o seguinte, né? É uma moça, fotos, né, Davi? É uma moça que foi, de certa forma, ela que acabou sendo julgada pelo comportamento dela. O cara mostrou fotos dela no Instagram, disse que... O juiz não falava nada, né? O juiz não fazia nenhuma menção de, olha, isso tu não pode mostrar... Isso não tem nada a ver com o processo. Não é só isso, né? Não é ela que está em julgamento, né? Claro, é óbvio. É isso. Por favor. Exatamente. Parecia um julgamento dela ali. A vítima sendo julgada pelo advogado de defesa do réu. Foi totalmente descabido. Trocaram as funções ali. Aliás, trocaram não, porque tem função e coisas que foram ditas que não são aceitáveis, né? Mas o gesto do Yuri foi um gesto singelo e muito bacana mesmo. Foi, e aliás, os jogadores de futebol, o Globo Esporte eles não hoje fazem na TV isso. falou sobre isso também. Por que os jogadores de futebol não fazem isso? O LeBron James, ele mudou todo o cenário de discussão sobre o racismo nos Estados Unidos, claro, porque o LeBron James é um cara enorme, mas a NBA, a instituição, ela passou a aderir ali ao Black Lives Matter depois do LeBron James. E a partir da NBA ter entrado no assunto, e agora todos os espaços da NBA tratam desse assunto, mudou o cenário da discussão, porque daí tu entra patrocinadores, o contexto de transmissão, não fica só uma discussão dos jogadores, né? Então, assim, os jogadores individualmente, eles podem fazer uma mudança importante. Por que a CBF não se manifesta mais publicamente? Mas, Diogo, né? A manifestação do Yuri, ela é de uma potência, porque ele diz o que é óbvio. Não espere o Diogo, o Pedro, o Davi, o Malenotti, o Maurício, o Duda, para fazer um movimento e a gente levantar essa bandeira. Não, levante você a sua bandeira. Faça você o seu protesto. E ele, claro, ele se colocando como jogador, olha, a gente está na TV toda hora. Nós temos obrigação de levantar essas bandeiras. Olha, eu fiquei emocionado, eu sou admirador, fiquei fã do Yuri, parabéns para ele e que sirva de exemplo para os demais jogadores. Muito bem, 2h33, o Sala de Redação está terminando aqui. Eu quero chamar o Alemão porque o Alemão vai trazer as manchetes. Tem muita coisa importante acontecendo aí, hein, Leandro Stout? Pedro, e um dos assuntos vai ser esse que vocês debateram agora, assina embaixo de tudo que disseram, né? Nós vamos falar sobre a realidade dos julgamentos, das audiências envolvendo mulheres estupradas no Rio Grande do Sul.